a abrir a palavra de Deus em Atos capítulo 2, versos 42 a 47. Atos 2, 42 a 47. Atos capítulo 2, versos 42 até 47. Vou convidar os irmãos à leitura. Eu leio o primeiro verso, os irmãos o segundo, eu o terceiro, e assim sucessivamente. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós agradecemos o Senhor pela Tua palavra. Nós clamamos, ó Pai, agora nesse momento que o Teu Espírito Santo fale, ó Pai, conosco. Nós clamamos, ó Pai, a misericórdia do Senhor sobre cada uma das vidas aqui presentes. Que o Senhor fale pessoalmente a cada um, que eu possa ser fiel à Tua palavra. No nome de Jesus, ó Pai, que nós clamamos. Amém. Amém. Meus irmãos, é uma alegria muito grande. Eu vou ficar um pouquinho mais para cá porque o reflexo do sol está bem no meu olho. E é uma alegria muito grande para nós, né, para mim especialmente, compartilhar a palavra do Senhor em um dia tão especial, né? Em um fim de semana tão especial. Nada é mais, vamos dizer assim, mais especial na vida da igreja do que a multiplicação, né? A igreja ela é um organismo vivo, e o organismo vivo ele cresce e multiplica. Então o que eu queria falar com vocês, à luz desse texto, é como vivia a igreja do Senhor. E o que eu queria destacar e que nós precisamos colocar nas nossas mentes é que igreja não é isso aqui, parede, mas igreja somos nós. Quando a gente olha para as Escrituras, nós não vemos nenhuma descrição de construção. Nós vemos um padrão de como se constrói uma igreja, quantos metros, a não ser lá em Noé, né, na arca, que a gente vê essa orientação quanto à construção. Quando a igreja fala, quando a Bíblia fala de igreja, ela está falando de pessoas. Ela não fala de construções físicas, ela não fala de denominação, né? Nós não vemos o Senhor Jesus falando qual é a melhor denominação, mas nós vemos o Senhor Jesus tratando corações, falando para pessoas. E o que eu queria dizer para os irmãos, eu queria iniciar essa exposição bíblica fazendo para os irmãos uma comparação. Vocês já ouviram aquela expressão filho de peixe, peixinho é? Eu acho que sim, né? Não é bíblica não, mas é uma expressão bem verdadeira. Obviamente, filho de peixe, peixinho é. Não tem como de dois peixes vir um gato, né? Mas a Bíblia não está falando sobre espécie. Ou melhor, essa expressão não fala sobre espécie. Essa expressão ela fala sobre jeito, sobre aquilo que a gente vai pegando, né? E a princípio dos nossos pais. 90% do vocabulário de uma criança é copiado dos pais. Só que não só o vocabulário, nós somos assim espelhos dos nossos pais.
Quantas coisas boas nós aprendemos dos nossos pais, coisas que a gente fala, nossa, quando eu crescer eu quero fazer desse jeito. Nós estávamos, a gente morou de março até agora em Patrocínio, só que a nossa cidade é Uberaba, fica 180 quilômetros de distância. E a gente estava chegando em Uberaba e eu passei em cima de alguma coisa que furou o tanque do meu carro. Então começou a cair o combustível, né? E imediatamente eu lembrei que uma vez, há mais de 20 anos atrás, a gente fez uma viagem e a gente estava no meio do nada. E o carro do meu pai furou o tanque. Meu pai, muito inteligente, muito mais inteligente do que eu, ele desmontou uma peça lá do carro, tirou o parafuso e pôs no tanque. Eu falei, já sei, eu vou desmontar o parafuso. O buraco era tão grande que não tinha um parafuso do tamanho do buraco. Aí eu tirei um parafuso da roda, mais uma fralda da Bela, não era suja não, e pus ali o parafuso e parou de vazar o combustível. Eu perdi quase todo o combustível, mas sobrou para chegar até a oficina. Então a gente aprende as coisas boas com os nossos pais, mas não são só as boas, a gente aprende as coisas ruins, né? E às vezes coisas que eu colocava no meu coração que eu não iria fazer, por exemplo, com os meus filhos, a hora que eu vejo eu estou fazendo, cópia do meu pai. Meus irmãos, como nós somos influenciados pelos nossos pais. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque como igreja também nós somos influenciados. E normalmente nós somos influenciados pela igreja que nos plantou. Só que biblicamente nós não somos filhos dessa igreja. Nós somos peixinhos dessa igreja aqui. Na igreja de Atos 2. Na igreja que o Senhor Jesus plantou, não pessoalmente, mas com aquela equipe que ele treinou, com os apóstolos. Ele já tinha ido embora quando a gente viu esse relato aqui, quando a gente lê, quando foi escrito esse relato. Só que ele treinou cada um dos apóstolos, dos discípulos, que plantaria a igreja que nós temos hoje. Nós saímos de 12 mais Jesus para uma igreja gigante. A gente vê em Atos 1, 120 pessoas, em Atos 2, 3.000, em Atos 3, 5.000, Atos 16, uma grande multidão. E nos dias de hoje a gente sabe o tamanho dessa igreja. E eu queria então propor com os irmãos que a vida do crente, após a conversão, era uma vida de culto constante a Deus. A vida do crente, após a sua conversão, era uma vida de culto constante a Deus. E nós vamos ver isso de duas formas. O primeiro, eles cultuavam unânimes no templo, ou seja, havia uma vida de culto, igual nós estamos fazendo aqui agora, em comunhão, em unidade, em um local específico, mas também isso era feito no dia a dia, no cotidiano. E é sobre isso que nós vamos tratar. Vamos ler novamente o verso 42. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Nós temos 4 coisas aqui: doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão e orações. Só que antes disso existe uma palavrinha: perseveravam. O que é perseverar? Uma pessoa perseverante é aquela que continua enquanto as outras param, é aquela que tem um objetivo e ela caminha firme para aquele objetivo. Então, antes da palavra doutrina dos apóstolos, tem perseverado. Antes da palavra comunhão, tem perseverado. Antes da palavra oração, tem perseverado. Antes desses 4 pontos aí que nós vamos tratar, tem essa palavra perseverado. Então, nós vemos que nós devemos ser perseverantes. E perseverantes no quê? É muito comum que alguém se converta no nosso meio e às vezes alguém, por excesso de cuidado, fala assim: ó, você já tem que pegar essa pessoa e já falar, ó, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo. A gente não vê essa instrução do que não pode fazer, a gente vê o contrário, a gente vê a instrução do que pode fazer. Porque você ensinando o que pode fazer, a pessoa toma as suas decisões daquilo que não pode fazer. E a primeira coisa que nós vemos é a doutrina dos apóstolos. Eles estavam ali perseverantes na doutrina dos apóstolos. E o que é a doutrina dos apóstolos? Meus irmãos, nada mais é do que ensino. A doutrina dos apóstolos era o que os apóstolos tinham
como conhecimento das coisas de Deus. Então, é como se hoje, aquelas pessoas que se agregam à nossa igreja, a igreja do Senhor, elas fossem fazer a classe de discipulado, elas fossem fazer a classe de catecúmenos, ou então não a classe, mas que alguém da igreja que já é mais maduro na fé, faça o discipulado pessoalmente. Então todos aqueles estavam muito interessados em crescer no conhecimento do Senhor. E eles faziam isso com vamos dizer assim, como um grande objetivo de vida. Eu não sei como que foi a história de conversão dos irmãos, mas quando eu me recordo da minha conversão, parece que é um mundo tão novo, que a gente quer conhecer cada vez mais, né? A gente chega, como a Bíblia diz mesmo, a gente tem que nascer de novo, né? E nascer de novo é como um bebê, e o bebê ele precisa de ser cuidado, né? Ele não consegue caminhar sozinho, ele não consegue nem trocar a própria fralda, ele não consegue se alimentar. Então é isso. Nós lemos também na parábola do tesouro escondido, em Mateus 13, 44, aquele homem que encontra um tesouro numa terra, e aí ele vai lá, vende tudo e compra aquela terra. Então o conhecimento das coisas do Senhor é aquela coisa mais importante que a gente tem. Se a gente precisar de abrir mão de alguma coisa para priorizar o conhecimento do Senhor, a gente vai fazer. Abrir mão de alguma coisa que toma o nosso tempo, abrir mão de alguma coisa que realmente rouba a nossa atenção. Então, isso seria perseverar na doutrina dos apóstolos. Quando Paulo escreve aos Efésios e diz assim, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor. Muitas vezes nós ouvimos as pessoas usando esse texto para condenar a bebida, mas na verdade não é isso que esse texto quer dizer. Não estou dizendo também que a bebida ela é algo que a gente deva usar da maneira que o mundo usa, né? Eu particularmente não bebo, mas esse texto não está falando sobre a bebida. A minha instrução sobre não beber não vem desse texto. A instrução desse texto é para que nós procuremos nos encher do Espírito Santo. Não adianta nada você não beber e se manter vazio. Você está pecando. Esse texto está dizendo que nós devemos nos encher do Espírito Santo, e nós fazemos isso perseverando na doutrina dos apóstolos. Mas nós fazemos isso também na comunhão. A igreja, então, era uma igreja que ela tinha uma união que ela era demonstrada, ela não era só falada, era vivida. É uma igreja que estava sempre em comunhão. Eu não sei vocês, mas eu sofri muito com a ausência do nosso culto presencial durante a pandemia. Eu acho que todo crente verdadeiro sofreu de não poder encontrar os irmãos, de não poder escutar a palavra de Deus de maneira presencial. As igrejas se esforçaram, as igrejas fizeram live, tudo isso tem seu lugar. Mas isso não é comunhão. Comunhão é sentir o cheiro, né? Sentir o calor. E a igreja, ela vivia assim. Ela perseverava na doutrina dos apóstolos, mas ela encostava um no outro. Ela vivia junto, em comunhão. Existem algumas pessoas que dizem, eu sou a igreja, mas eu sou a igreja sozinho. Não tem jeito. A Bíblia diz que um membro fora do corpo, ele morre. Assim como uma lenha, né? Você pega numa fogueira, você tira uma madeira só, a fogueira continua em chamas, mas aquela madeira logo ela vai se apagar, aquela chama se acaba, né? Não tem como existir um membro fora do corpo, alguém fora da comunhão. A gente vê também o partir do pão. Essa expressão aqui, ela nos mostra que a igreja ela desfrutava dos sacramentos da igreja, que é o partir do pão, né? Essa igreja valorizava, e é um instrumento de Deus para alimentar o povo espiritualmente. Por isso que alguém que começa a chegar na igreja precisa rapidamente entrar na classe de discipulado para se tornar um membro da igreja, para poder fazer parte da ceia do Senhor. O pão é só pão, o vinho é só vinho, não tem transformação nenhuma nisso.
mas Deus usa isso para nos abençoar, nos alimentar espiritualmente. Nós vemos também que a última palavrinha aí do primeiro verso é oração. Eles estavam perseverantes nas orações, e isso em comunidade. Então, por isso que nós temos no nosso momento de culto, momento de oração, né? Hoje nós começamos com o momento de oração, nós temos momentos de oração, porque são elementos comuns do culto, mas são elementos muito preciosos para a nossa vida, porque é na oração que nós podemos então falar com o nosso Deus. Eu não sei se alguns dos irmãos aqui já assistiram o filme Quarto de Guerra, que é um filme sobre oração. Aquele filme é uma bênção, né? Eu cheguei aqui em BH e falei, eu vou transformar o meu quarto de estudo no quarto de guerra. Meus irmãos, muitas vezes nós perdemos as nossas lutas porque nós lutamos com os nossos braços, nós lutamos com as nossas pernas, nós lutamos com a nossa mente, mas Deus nos ensina a vencer as nossas lutas, em primeiro lugar com a oração. Então, aquele povo perseverava na oração. No verso 43, dando continuidade, diz assim: em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos, por intermédio. Meus irmãos, nós vemos que eles faziam isso com temor, com reverência. Esse temor aqui não é aquele medo que a gente teme a Deus, teme um pouquinho também, né? Porque Ele pode fazer o que quiser com a nossa vida, mas é um temor, reverência, respeito, sabendo quem nós somos diante da divindade de Deus. Isso é importante para o nosso momento de culto. Esse texto diz aqui também, que sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos, prodígios e sinais eram feitos. Meus irmãos, isso é extremamente verdadeiro. O Senhor Jesus concedeu aos apóstolos vários dons miraculosos. E hoje eles existem? O nosso Deus é o mesmo Deus, mas algumas coisas funcionam diferente. Nós temos que lembrar que naquela época a Bíblia não estava completa. Então Deus usava outras maneiras de se revelar também. Por exemplo, permitindo que os apóstolos no seu nome fizessem curas, sinais. E hoje nós sabemos que a Escritura estando completa, Deus já se revelou com os sinais, Deus já se revelou com os prodígios. Basta a gente ler a Bíblia, né? Agora, Deus continua, sim, tendo poder, dando poder, para que alguns irmãos possam orar no nome de Jesus e pessoas fossem curadas. Mas naquela época, os apóstolos, eles podiam curar todas as pessoas. Era diferente, né? Nós não temos hoje uma pessoa que tem esse dom, que ele ore por qualquer pessoa, em qualquer momento, e essa pessoa fique curada. Não, hoje nós clamamos no nome de Jesus, e Jesus pode curar sim, através dos médicos, através dos hospitais, e até mesmo através de milagres. E apóstolos ainda existem? Sim, existem. Se tiver alguma pessoa que conviveu com Jesus e tem mais de 2000 anos, ele é apóstolo. Então, se alguém falar para você que é apóstolo, você pede a identidade. Se ele nasceu há menos de 2000 anos, é mentira. Mas se ele te provar na identidade dele que ele tem mais de 2000 anos, pode ser que exista apóstolo. Não, não existe apóstolo. Apóstolos, então, são aqueles que andaram com Jesus, que viram Jesus e conviveram com o Senhor Jesus. 44. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Meus irmãos, a partir do verso 44, eu queria focar com os irmãos na vida do crente fora da igreja. Nesse primeiro momento, nos 2 primeiros versos, nós tratamos na vida do crente dentro da igreja. Então nós estamos falando da igreja, lembrando que a igreja somos nós. Então a igreja ela não fica presa aqui. Quando acaba o culto, a igreja sai daqui e vai para sua casa. A igreja sai daqui e vai para o mundo, né? E como era essa primeira igreja? Diz aí no verso 44: todos os que creram estavam juntos.
Sabe quem eram esses todos? Os crentes. Só existia uma única condição para você se incluir na igreja apostólica, era ser crente. Então todo mundo que era crente, eles faziam parte da igreja e estavam juntos. Como é bom vivermos entre os crentes. Meus irmãos, os crentes, a igreja, saem da igreja, mas frequentam ambientes que muitas vezes são muito hostis a Cristo, são muito hostis àquilo que nós cremos. Então existe um único lugar que nós podemos ser genuinamente autênticos, é na igreja. E não quer dizer que é aqui. É, por exemplo, quando algum irmão chama um seminarista para ir almoçar na casa dele. Lá nós podemos ser crente, autêntico, né? Quando o seminarista também chama algum irmão para almoçar na casa dele. Porque em alguns ambientes nós não podemos falar aquilo que a gente pensa. Quantas vezes, né, numa reunião de negócios, a gente vê a coisa caminhando tão longe para aquilo que o Senhor, para aquilo que a gente aprendeu da parte do Senhor, mas nós não somos talvez quem preside a reunião, quem que pode dar a direção. E quantas brincadeiras, né, na escola, quantas brincadeiras até mesmo daqueles que nós amamos, os nossos parentes, mas que ainda não conhecem o Senhor Jesus. Mas eu queria dizer para vocês que se por acaso você não tem como seu melhor amigo um crente, você está perdendo tempo, porque é no crente, é naquele que ama o Senhor, é que nós vamos conseguir os nossos melhores conselhos, ali a gente vai poder ser autêntico, vai poder se abrir. Aqui eu não estou dizendo que nós não devemos ter amigos fora, aliás, nós devemos ter muitos, para que a gente possa testemunhar e proclamar o Evangelho do Senhor Jesus, porque a luz, ela brilha na escuridão, né? No texto que nós lemos cedo, e a luz, aqui está bem clarinho, se eu acender mais uma luz aqui não faz muita diferença, mas no ambiente escuro, a luz pode ser pequenininha, que faz diferença. Então, nós devemos sim ter amigos não crentes, nós devemos estar inseridos, mas meus irmãos, que os seus relacionamentos sejam rodeados de crentes. Essa igreja prosperava, essa igreja crescia, porque eles estavam sempre juntos, e juntos nós somos mais fortes. Verso 45, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Eu sou novo ainda, eu não sei quem que é o irmão que tem mais dinheiro aqui, porque você precisa vender suas coisas, o que a Bíblia fala aqui. Está escrito assim, ó, vendiam as suas propriedades e bens. Não, meus irmãos, não é isso que a Bíblia quer dizer. Sabe o que a Bíblia quer dizer? Eles estavam tão juntos a ponto de ninguém ficar para trás, ninguém passar necessidade. Não tem como eu saber se um irmão meu está passando necessidade se eu estou longe. E não tem como também eu abrir mão de algo se eu não sou crente no Senhor Jesus. Na parábola do homem rico, Jesus não condena a riqueza, porque muitas vezes ele mesmo que dá, ou melhor, todas as vezes ele que dá, mas ele condena quando a riqueza tem um lugar que deveria ser dele, né? Então esses irmãos aqui eram irmãos que preferiam ver os outros irmãos cuidados do que ter bens e riquezas. Tá? Mas a Bíblia não nos ensina a sermos comunistas ou qualquer outra coisa nesse sentido, que não é o nosso objetivo falar sobre isso agora. Verso 46, diariamente perseveravam unânimes no templo, que é o que nós já falamos, no verso 42 e 43, mas diz aqui também que eles partiam o pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Meus irmãos, eles estavam todos juntos na casa uns dos outros, tomando refeição. Mas sabe qual era o prato principal? Não era a lasanha. O prato principal era a comunhão. O estar junto com os irmãos, às vezes você chama para um pão de queijo, mas é só vamos dizer assim, um pretexto para que o irmão esteja junto. E a igreja, ela estava junta em todos os momentos. A igreja tinha a alegria de conviver junto.
de que o tempo de cada um dos irmãos fossem gastos ou investidos na presença de outro irmão. Então o culto ele era estendido na vida da igreja. O tempo inteiro os irmãos estavam juntos em comunhão, em oração, em alegria, em diversão, estavam sempre juntos. Eu queria destacar também essa palavra unânimes. Unânimes quer dizer todos, né? Não fica ninguém para trás. Isso, eu queria fazer só um destaque aqui, a família. Uma igreja forte, ela é composta de família forte. Você precisa evangelizar o mundo inteiro, não sozinho, você é a igreja, nós. Mas você precisa colocar os seus esforços, as suas orações, em primeiro lugar, pela sua família. Né? Nosso primeiro ministério é a nossa família. Eu acredito que a maioria de nós não tem toda a nossa família nos pés do Senhor Jesus. Mas essa é uma prioridade nossa, de oração. Pode ser que demore, mas nós estamos perseverantes em oração, sabendo que no momento certo, o Senhor vai chamar cada um dos nossos familiares. Pode demorar, mas quando nós sabemos que isso não depende de nós, a gente tira um peso das nossas costas. Eu estava vendo como eu posso dizer, uma palestra da APEC, que é a Aliança Pro Evangelização das Crianças Nacional, e ela estava mostrando um número muito triste para nós, dizendo que nos lares cristãos brasileiros, somente 6% dos lares fazem culto doméstico. E aí eles separaram em 4 tipos de lares. O primeiro lar, cristão, hein, gente? Estou falando de gente cristã. O primeiro lar é o lar apagado. O lar apagado é o lar que durante a semana não acontece nada. As pessoas são crentes, as pessoas amam o Senhor Jesus, as pessoas frequentam a igreja, só que durante a semana as pessoas da própria casa não têm o costume de fazer nenhuma atividade juntos. Pode ser até que esse lar apagado, as pessoas sejam pessoas piedosas, que fazem as suas orações individuais, que fazem as suas devocionais, estão em dia com a leitura bíblica anual, mas esse lar, como lar, ele é apagado, não acontece nada, não tem uma luz em comum. O segundo lar que existe é o lar iluminado. O lar iluminado é o lar que tem um culto doméstico. Pelo menos uma vez por semana a pequena igreja, né, a família, faz um culto doméstico. Então esse lar é um lar iluminado. Só que ele vai avançando, tem como o lar ser melhor do que um lar iluminado, é um lar pisca-pisca. É um lar que chama a atenção da família. Por exemplo, no aniversário, aproveita para fazer uma devocionalzinha, sempre chamando gente em casa, porque às vezes você não tem aquela oportunidade de evangelismo direto, mas você usa as datas especiais, né? Então esse lar pisca-pisca. Só que ele fala do lar que seria o lar ideal, que é o lar luzeiro, que faz o seu culto doméstico, o lar que aproveita as oportunidades, mas que ele está com as portas abertas semanalmente para que pessoas venham escutar a palavra de Deus. Então, esse seria o lar que todos nós deveríamos ter, o lar luzeiro. Então, quando eles falam que a igreja ela estava unânime, era toda a igreja junto, mas todas as casas também estavam com todos os membros da sua casa dentro da igreja, dentro dessa comunhão, dentro desse culto. Então eu estou dizendo aqui que a igreja ela tem o seu momento de culto na igreja, aqui na área comum, e seu momento de culto fora. Quando a gente usa a palavra culto, talvez a gente não entenda muito bem. Mas nós moramos no Panamá um ano e lá a gente não usava a palavra culto, a gente usava a palavra serviço, porque culto é sinônimo de serviço. Então, cultuar a Deus é prestar um serviço a Deus. Nós viemos aqui hoje para prestar um serviço de adoração a Deus. E quem é que ganha nessa situação? Somos nós que saímos aqui alimentados com a palavra, nós saímos daqui com os nossos pecados perdoados, nós saímos daqui animados pelo Espírito Santo de Deus e pela palavra.
Mas, quando a gente olha a palavra serviço, fica mais fácil de entender. Opa, então a vida de culto é uma vida de serviço a Deus. Se você pensar em um militar que está lá no quartel, ele está de serviço, ou seja, ele está sempre pronto. E a vida do crente é essa, a gente está sempre pronto a servir o Senhor. O que eu quero dizer que a gente precisa entender é o seguinte: a gente não precisa deixar de fazer as nossas coisas para servir o Senhor. A gente serve o Senhor enquanto a gente faz as nossas coisas. Não dá para todo mundo aqui ser pastor, né? Nem cabe aqui, ó, tem um lugar muito pequenininho aqui da frente, né? Tem muito mais espaço. Não, nós servimos a Deus nas nossas obrigações, no nosso dia a dia. E essa igreja, ela servia a Deus o tempo todo. E eu estou acabando, viu, gente? Se a gente olhar aqui no verso 47, diz assim: louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Ou seja, louvando é uma ação assim contínua, né? Então aquele povo louvava a Deus enquanto eles faziam as coisas dele no dia a dia. Só que aquele povo contava com a simpatia de todo o povo. Ou seja, a igreja contava com a simpatia de todo o povo. Eu fui pesquisar, isso é coisa de seminarista, viu? Vocês não precisam fazer isso não. Eu fui pesquisar lá no grego o que significa essa palavra simpatia. E no grego a tradução é favor. Meus irmãos, nós fomos chamados para não ser crente chato. Anota aí. Se você está com uma anotação aí, você anota. Você não foi chamado para ser crente chato. Você foi chamado para ser crente legal. Toda notícia que você precisa dar tem como ser bem dada. Toda notícia pode ser bem dada. Eu estava pensando lá em casa hoje e falei, gente, como com bebê a gente consegue transformar as situações mais sujas da vida em coisas bonitas e suaves. Até mesmo quando você vai trocar uma fralda que está toda esquisita, você usa palavras bonitas, palavras suaves. Essas palavras parecem que nem tem o cheiro do que aquilo lá que você está fazendo tem o cheiro. Meus irmãos, aquele povo era crente, era fiel ao Senhor Jesus, muito mais do que nós, porque tem um ruído muito grande na história que a gente foi perdendo. Eles tinham acabado de ouvir aquilo do Senhor Jesus e eles eram bem-quistos pela sociedade. A sociedade era simpática a eles. A sociedade não tinha aversão a eles. A sociedade gostava deles. Talvez a sociedade, na época, não fosse toda crente. Como a Bíblia diz, né? Talvez a sociedade de hoje não seja toda crente, nem vai ser. Só que elas ouviam, e estando com o ouvido abertos, alguns Deus vai chamando, né? Aqueles que são escolhidos do Senhor. Porque quando a gente fecha a porta, quando a gente não tem sensibilidade em entregar a palavra de uma maneira que a gente não fecha a porta, por exemplo, pode acontecer que a gente ame tanto os nossos parentes e que os nossos parentes não ouçam o Evangelho, que um dia a gente perca a paciência e fala, não, você tem que ir para o inferno mesmo porque você não quer ouvir falar. A gente pode chegar a esse ponto, talvez até por excesso de amor, mas não é assim que a Bíblia ensina. As pessoas deixavam as portas abertas para ouvir o Evangelho, para pregar o Evangelho. Então, essa igreja, ela contava com a simpatia de todo o povo. E aí, qual era a consequência disso? Depois do pontinho aí no 47, enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Meus irmãos, tudo isso aqui é importante de fazer, mas nada disso salva ninguém. Nada disso leva ninguém a Cristo. Aqui é uma obrigação da gente seguir o modelo, mas o que leva alguém a Cristo é o Espírito Santo, através de uma obra totalmente exclusiva dele, não tem participação nenhuma nossa obrigatória, mas na prática Deus tem dado o privilégio para nós de sermos igreja e sermos canal de Deus para que as pessoas se acheguem a Cristo. Que privilégio, quando a gente olha para trás, a gente lembra de um amigo e fala, esse cara, se dependesse de mim, porque eu sou pecador, ele não ia para o céu, mas Deus me deu o privilégio de pregar para ele e hoje ele faz parte aqui do
povo de Deus. Que privilégio quando a família chega a Deus através da nossa pregação e do nosso testemunho. E para encerrar, meus irmãos, nós vemos que essa é uma igreja que crescia. É óbvio que essa é uma igreja especial. Não vai ter uma primeira igreja de novo, né? Aqui até em Belo Horizonte tem a primeira igreja, não tem? Na Iberaba tem também, mas não tem nada a ver com essa primeira igreja, que essa nunca mais vai acontecer. Era um momento especial, um momento que o Senhor Jesus queria colocar em prática todas aquelas profecias do Velho Testamento, que haveria um momento que o Espírito dele desceria deliberadamente sobre as pessoas. Esse momento chegou, esse momento foi especial, mas daqui a gente tira várias coisas. A primeira coisa é que é importante que a igreja cresça em número, porque a igreja é um organismo vivo cresce e multiplica. Ela não precisa crescer para sempre em número, mas ela cresce até um certo tamanho, esse tamanho ela se multiplica e outras igrejas vão crescendo. É assim que a igreja cresce. E também a igreja também não pode ser uma igreja que fique muito focada no número. Então tem dois grandes problemas. O primeiro problema é quando a igreja não se preocupa com o número. É falar, não, está cheio de crente lá, é todo mundo crente, é bênção, sim. Mas nós somos chamados para testemunhar, para que mais pessoas venham para o reino de Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz que o reino de Deus ele cresce, que nem um grão de mostarda. Então, até a volta de Cristo, esse reino precisa continuar crescendo. Se Cristo voltar, ele para de crescer. Mas até a volta do reino de Cristo, então nós temos que continuar seguindo. Então, nós não podemos ter medo de número e nem podemos esquecer de número. São as duas coisas. Ou melhor, não podemos ser fixados em número demais. Numerolatria ou numerofobia, certo? Mas nós devemos nos preocupar com isso. Sabe por quê? Porque enquanto a gente trabalha, quem vai acrescentando é o próprio Senhor Jesus. Então, meus irmãos, que a gente seja essa igreja que cultua o Senhor aqui, mas cultua o Senhor em casa. Se tiver difícil entender a palavra cultua, serve o Senhor aqui, mas serve o Senhor também em casa. Se ainda tiver difícil servir, trabalha. Outro sinônimo. A igreja que trabalha para o Senhor aqui, mas trabalha para o Senhor também em casa. Vamos orar? Senhor, ó Pai, nós agradecemos o Senhor pelo ensino da Tua palavra. Nós agradecemos o Senhor, ó Pai, por essa igreja que se iniciou há muito tempo atrás, ó Pai, mas que hoje nós colhemos frutos, ó Pai, dessa igreja, que nós possamos aprender com essa igreja, ó Pai, a sermos perseverantes, ó Pai, no conhecimento do Senhor, perseverantes na comunhão, perseverantes, ó Pai, na participação da ceia e dos sacramentos, perseverantes na oração, mas que nós possamos também, ó Pai, não nos esquecermos que somos crentes a todo momento. Usa-nos, ó Pai, para abençoar as nossas famílias, abençoar aqueles que não conhecem o Senhor, abençoar o nosso ambiente de trabalho, o nosso ambiente de estudo, a nossa vizinhança, porque, ó Deus, o Senhor nos chamou para sermos luz, ó Pai, para aqueles que não te conhecem. E nós queremos, ó Pai, ser usados pelo Senhor, apesar de nós, das nossas fraquezas, da nossa timidez, de muitas vezes não estarmos preparados. Mas nós queremos, ó Pai, nos preparar e nós queremos confiar no Senhor e no Teu Espírito Santo. Perdoe-nos quando nós não conseguimos, ó Pai, ser obedientes à Tua palavra. Mas anima-nos, ó Pai, no poder do Teu Espírito. É o que nós te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém.